de 1 João, a epístola de 1 João. E nós estamos aqui adentrando, iniciamos esse adentramento na semana passada, né? Adentrando o capítulo 2. Então, 1 João capítulo 2, onde está escrito o seguinte, versos 1 e 2. A gente já iniciou o estudo do primeiro versículo na semana passada, mas nós só falamos a respeito da expressão filhinhos. Então a gente faz um repeteco e dá continuidade. Em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, está escrito o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, na semana passada nós vimos que essa carta de João, essa epístola, ela é uma carta que, ainda que fale de assuntos tenebrosos, né, de assuntos pesados, que fale de falso ensino, que fala de falsos mestres, de pessoas que estão no nosso meio, mas que não são nossos, são apenas cristãos de nome, ainda que fale de pecado, ainda que fale de ódio, ainda que fala de engano, né, da pessoa crer que possa odiar o irmão e ainda assim dizer que tem comunhão com Deus, ou viver na prática de pecado, aquilo que a gente tem visto. Ela é uma carta íntima. 1 João, em termos de grau de intimidade, em termos de carinho, né, está no Novo Testamento, assim como Cantares está no Velho. Cantares, no Velho Testamento, é uma das cartas mais íntimas, né? Um dos escritos mais íntimos, mais meigos, mais carinhosos, porque Cantares é uma carta que fala da relação, historicamente, de Salomão com a sua amada, e cuja interpretação Israel como Deus como o esposo de Israel, Israel como a esposa de Deus, que tem uma aplicação também, para Jesus Cristo e sua noiva, que é a igreja, e que pode se estender também para pastor Geraldo e Elaine, Carlos Hamilton e Marluce, Cliff e Márcia, né? Isaac e sua namorada futura, ou o irmão e a dona Adélia, ou seja, fala da intimidade conjugal, fala do amor conjugal. Então é uma carta íntima, a carta de Cantares. E 1 João também, no Novo Testamento, é uma carta íntima. Eu até vi uma frase, um comentário interessante: se o Evangelho de João nos leva às portas das moradas do Pai, porque lembra que lá em João está escrito, lá no 14:1, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, se o Evangelho de João nos leva às portas das moradas do Pai, esta epístola faz com que nos sintamos à vontade lá dentro. Por isso que a forma de tratamento que o Espírito Santo, através do João, usa para com os seus leitores, aqui no versículo 1, também no versículo 12, no versículo 28, em 3, 7 e 18, no 4:4 e no 5:21, é essa expressão grega teknia, que é o diminutivo de técnicos, filho. Então é filhinhos, que é uma coisa carinhosa. É como o benê, não é benê. Não tem mulher que fala assim para o marido: o benê. Você usa essa expressão? Omô. É uma expressão carinhosa, uma rara expressão carinhosa, que Jesus Cristo, conforme a gente falou, usou com seus apóstolos
lá em João 13:33, quando ele se dirigia àqueles que ficaram junto a ele na ceia depois que Judas saiu para fazer o serviço sujo, saiu para praticar a traição. Aí ele se sentiu à vontade para chamar aqueles outros que ficaram de filhinhos, essa palavra tecnia. Isso foi o que a gente viu na semana passada. E aqui o João, nesse versículo 1, ele expressa um dos propósitos dessa epístola. Ele já havia dito lá no 1:4, que ele escreveu essa epístola para que a nossa alegria fosse completa. Tem um outro versículo aqui que eu acho que eu agora não sei onde está anotado, lá para o capítulo 5 mais ou menos, que fala que essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Está aqui mais um capítulo. 12, 13 parece. Porque eu anotei num cantinho aqui. Eu me lembro que é no capítulo. Está aqui, no 5:13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E aqui no 2:1 ele fala: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então a gente observa que essa epístola é uma epístola multifuncional, né? Ela tem vários propósitos. Ela tem o propósito de nos conscientizar que temos a vida eterna, 5:13, para que a nossa alegria seja completa, no 1:4, e também para que nós não pequemos. Filhinhos, meu xodó, meu garoto, meu pai, meu garoto. Eu sempre penso na Elaine. Você lembra lá do meu pai e meu garoto, né? O meu filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu só não sei porquê da memória. Não sei porquê. Ou seja, o pecado do crente, aqui nessa epístola, ele é tratado como a ofensa de um filho para com o pai. É um assunto de família. Como a Elaine falou na semana passada, acho que foi a Elaine, a roupa suja a gente lava em casa, né? Então, é um assunto interno. É um assunto interno. Se de repente o Joel, só porque fez 18 anos, ele acha que agora pode fazer o que ele quer, né? Mas quando você estiver morando debaixo do meu teto, você vai fazer do jeito que eu mando? Não é assim que normalmente é a conversa, né? Só porque ele fez 18 anos essa semana, ele acha que vai poder fazer tudo o que quiser agora. Olha lá, exatamente, ali. Tem, conforme o que ele aprontar, ele vai ter que conversar com pai, pastor e mestre e amigo, né? Então, mas vai ser tratado de uma forma carinhosa. Vai ser reunida uma assembleia oliveirense, figueiroada, né? E o assunto vai ser tratado. Não é algo que se trata normalmente como a Rotan trata o meliante, delinquente, infrator, né? Ou alguém que está lá no fórum nesse momento, ou a forma como Deus trata o pecado do mundo, ou o pecado de uma nação, ou de uma comunidade. É um assunto interno. É uma coisa de pai com filhinho, com tecnos. E o objetivo, o propósito, expresso aqui pelo João na sua epístola, que esse escrito, que essa epístola, ela venha trazer como consequência do impacto da mensagem sobre a mente de Cristo que seus leitores têm, é que eles tenham uma decisão de não viver num curso habitual de pecado, para que o pecado, para que eles se conscientizem que o pecado é algo ofensivo à pessoa daquele que tanto nos ama, a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo para solucionar esse problema seríssimo. Porque, infelizmente, nós,
pelo a nossa natureza caída, já esse histórico que nós temos, a gente tende a adotar um estilo que releva o auto-julgamento de si mesmo, como diz em Coríntios, com relação ao pecado. E o pecado, na realidade, ele tem os seus absolutos, mas ele também tem os seus relativos. Tem coisas que necessariamente, de acordo com a aplicação, tem os seus absolutos e tem os seus relativos. De acordo com a forma como eu convivo com Deus, com Jesus Cristo, e a forma como o Espírito Santo conversa comigo, pode ser que tenha coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas que especificamente, para mim, é algo que o Espírito Santo quer que eu me afaste e que eu mantenha fora do meu padrão, do meu estilo, do meu modo de viver. Coisas que normalmente não teriam nenhuma repercussão social. Nossa, mas o casamento conta piada. Misericórdia. Tem piadas e piadas, né? Então, de acordo com o seu histórico, com a forma como o Espírito Santo conduziu a sua salvação, as circunstâncias que você foi salvo, ou a vida pregressa que você levava, pode ser que ele solicite que você se santifique em uma determinada área, que ele não faz com a maioria. Ele pode te pedir algo que normalmente ele não pede a todos, né? Seria aquelas coisas relativas. Mas ele quer que nós tenhamos um estilo de vida que seja pautado pela preocupação no bom sentido de agradar aquele que nos arregimentou. Que nós estejamos envolvidos mais com a pessoa de Jesus Cristo do que com aquelas coisas que tenazmente nos assediam. Eu vi um exemplo recentemente interessante. Foi baseado em que versículo? Foi baseado, eu vou tentar lembrar o versículo. Era um comentário a respeito de um versículo, onde mostra que a ordem, agora estou pensando, tentando lembrar o versículo, que a ordem o modus operandi da santificação normalmente é assim: você se ocupa com a pessoa de Jesus Cristo e, como consequência, meio que automaticamente, você começa a se afastar das coisas que te prendem, do pecado. Existe uma outra linha de raciocínio no meio evangélico que crê que primeiro você tem que consertar as coisas, se afastar do pecado, para depois se aproximar de Jesus Cristo. A tendência é que dificilmente você venha a ter um tempo para se aproximar de Jesus Cristo, enquanto você vai ficar embolado ali no meio de campo, brigando com aquelas coisas. Eu estou aqui tentando lembrar o versículo. Aí ele usa uma ilustração. É porque tem muita igreja que está muito preocupada com o demônio, até entrevista ele, né? Com o demônio, com o pecado. É bom estar preocupado com o pecado, mas não ocupado com o pecado. Em que ele usa a seguinte ilustração: tem um monte de, digamos que eu estou passando em um corredor, onde existem muitos outdoors, muitos cartazes, muita propaganda satânica, que tenha como objetivo me contaminar e me afastar da comunhão com Deus. Enquanto eu estiver muito preocupado em demonstrar que na palavra Coca-Cola tem a palavra Satanás também, que existe pornografia nos desenhos do Walt Disney, que se eu tocar o disco da Xuxa ao contrário, ela fala palavrão e fala mal de Deus, e que isso e aquilo outro, e que eu tenho que jogar a bola de fogo no demônio. Enquanto eu ficar muito ocupado se aquilo é pecado ou não que aquilo tem algo satânico ou não tem, enquanto aquilo me chamar demais a atenção, eu estou gastando um tempo que eu poderia estar gastando em cultivar uma comunhão com Deus. Mas a outra forma de fazer a coisa:
quanto mais eu me ocupar com a pessoa de Deus, menos tempo eu vou ter, ou menos preocupado ou ocupado eu vou estar com aquelas coisas que me assediam. Aí ele usa a comparação seguinte: tinha um irmão que, atravessando esse corredor, ele estava com a Bíblia na mão, mas ele estava muito preocupado com o quão satânico eram aquelas tentações e aquelas coisas que estavam ali disponibilizadas para te embaraçar. E o outro estava tão ocupado em ler a Bíblia e conhecer o Senhor que se revela através dela, que ele nem ficou prestando muita atenção naqueles cartazes, naqueles outdoors, naquelas promoções do capeta, naquelas tentações. Que quando esses dois irmãos terminaram de atravessar o corredor, um falou para o outro: não, mas você viu? Você viu? Misericórdia, como é que o bicho está pegando, como é que a coisa está feia, como é que a coisa está preta, como é que... não vi não. Eu estava tão ocupado aqui, meditando na palavra, ponderando naquilo que Deus tem revelado para mim, que eu nem prestei atenção nisso, nesses outdoors do Satanás aí. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai te chamar a atenção para algo a ser consertado, ou para algo através do qual o Espírito Santo vai trabalhar através de você para atender alguém. Mas a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele tem que se caracterizar principalmente pela ocupação com a pessoa de Deus, do que com a luta contra a carne e sangue, no caso a própria carne. Ainda que exista esse aspecto também do se esmurrar, do se mortificar e do se obrigar a não querer atender aos chamados da velha natureza e se obrigar, de se disciplinar a querer viver uma vida em comunhão com Deus. Porque nós estamos numa guerra, a gente já estudou sobre isso. Então, um dos propósitos dessa carta é que não pequeis. Aí é que o interessante está aqui, ó. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Esse para que não pequeis, no grego, é um subjuntivo aoristo ativo. É uma mina terrestre que está ligada. Se pisar, explode. Lá na África deve ter muita mina lá no chão, né? Ou seja, João, ele está falando de um estilo de vida em curso habitual de pecado, né? Para que não pequeis. É um subjuntivo aoristo ativo. É algo de se fazer continuamente. Oi? O aoristo, ele é um meio caminho andado com imperativo. É um meio imperativo. O imperativo é mais forte. O aoristo tem a intensidade do imperativo, mas ele pode se... É porque nós temos a primeira forma conjugal, eu esqueci aqui. Não, tem o subjuntivo, o indicativo. Né? O aoristo, ele pode se imperativar, subjuntivar ou indicativar, né? Porque tem um indicativo, subjuntivo e imperativo. Você falou isso uma vez, você usou até o exemplo do inglês que tem o contínuo. Também tem o contínuo. Aí esse aoristo Não, o contínuo... Pois é, o aoristo, ele pode se indicativar, subjuncativar ou imperativar. Que tem um indicativo, subjuntivo e o imperativo. Você lembra que você aprendeu isso com a tia Amélia, há uns 40 anos atrás? Ela que te deu aula de português, né? Lembra? Que tem um modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E também do indicativo deriva o continuous, né? Que no inglês é o continuous tense. Né? Então aqui é algo subjuntivado, que é potencial e pode se manter acontecendo de forma contínua e que está ativa. É um estilo, o que o João está falando assim, ó, estas coisas vos escrevi para que não vivais pecando. Porque essa forma, esse subjuntivo aoristo ativo, só para os irmãos entenderem, ele aparece aqui no 2:1, ó, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que a forma como está traduzida aqui nubla um pouquinho o propósito do autor. Mas nós vamos esclarecer. Para que não pequeis. Aqui no 3:6 ele aparece de novo.
esse verbo pecar no subjuntivo aoristo ativo. Está aqui, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aqui já foi traduzido por vive pecando, está vendo? Para que não, então o João aqui, ele está querendo dizer, essas coisas eu escrevi para que não vivais pecando. É, o contínuo. É o subjuntivo ativo. E esse tempo verbal aparece de novo lá no 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ou seja, não vive pecando. Ou seja, esse subjuntivo aoristo ativo, ele está falando de um estilo de vida, de um curso habitual de pecado. Está entendendo? Todo aquele que é nascido de novo não vive nesse curso habitual de pecar. Não é um simples tropeço. É, exatamente. É a prática do pecado ad contínuo, um hábito, né? O melhor traduzido aqui seria: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não vivais pecando, para que não vivais um estilo contínuo e habitual de pecar. Eu vejo a palavra. Irmãos, eu estou ouvindo, eu já analisei a palavra no meu modo de ver. Sim. Às vezes a palavra pecado é usada porque não tem outra. Mas no coração de Deus, no nosso coração, está dizendo assim: meu filho, não desobedeça. Não desobedeça o seu Pai Celestial, não desobedeça. Não deixe que essas coisas te afastem de Deus. Então o irmão está encaminhando o assunto de uma maneira muito agradável, entende? Ou correta, maravilhosa. Mas eu transfiro a palavra pecado para desobedecer. Deus nos ensinou assim. Então, a palavra de Deus diz que não pode pecar. Então essa palavra tornou-se genérica para tudo. Mas ela, na realidade, genérica e quase inócua. Mas diante de Deus é como se fosse filhinho. Não desobedeça, não afaste, não faça as coisas erradas, faça como foi ensinado. Quer dizer, de uma maneira agradável, porque pecado realmente é um tanto desagradável. Eu não gostaria de pecar contra Deus. Quando eu faço alguma coisa, eu sinto muito amargo a minha boca e minha alma. Mas é verdade essa. Eu sinto como se Deus falasse comigo assim, diferente. Médico, não afasta, não comece a errar, não comece a assistir essa programação do mundo. A ilustração que o irmão fez ali foi maravilhosa, entende? Passar e olhar firmemente para o autor da nossa salvação. Não olhar para esse mundo perdido, não se preocupar com o celular, ver um programa, ver um falando mal. Quanto mais procurar, mais vai achar. Isso prejudica a nossa alma. Nós precisamos, como diz Colossenses capítulo 3, né? Pensar nas coisas do alto, né? Esqueça da terra. Esse assunto que vão estar caminhando de uma maneira muito agradável. Eu só pedi licença porque eu sinto isso no meu coração. Eu sinto que Deus fala assim comigo. Bom, né? Perder aquela comunhão agradável, né? Exatamente. É um pensamento meu para mim. É como se eu ficar de mal da dona Adélia. É chato, né? Mora no mesmo teto e está de mal. Estou de mal. Afastar, né? Belém, estou de mal. Afaste-se daquilo que eu coloquei no seu coração. E tem como fugir de uma filiação dessa? Entendeu? Esse é o meu sentimento. Exatamente. Ou seja, é um assunto familiar, como está sendo dito aqui. Mas o que o João está dizendo aqui no 2:1 é que o objetivo da carta não é a nossa impecabilidade. Não é que nós nos viremos e dê um jeito de nunca mais pecar. Não é isso que ele está dizendo. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está falando assim: eu estou cobrando de você que você nunca mais peque. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está falando é: essas coisas que eu estou descrevendo para vaciná-los, para que vocês não adotem um estilo habitual de pecado. Que, como o senhor falou aí, com o dedo, né, me fez lembrar Romanos 12:1 e 2. Para que você não se conforme
não tome a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse século. Então, esse mesmo que está traduzido aqui, não pecado, lá na frente, no 369, está traduzido como não vive pecando. Então, o que ele está querendo dizer é: filhinhos meus, essas coisas eu escrevi, para que não adoteis uma forma, um curso habitual de pecado, para que não vivais pecando. Se, todavia, alguém pecar, aí é que agora o tempo verbal já é diferente. Ele já está falando de o grego fala de uma ação potencial, de um ato, de um ato particular de pecado e algo que é potencial. O não pequeis essas coisas eu escrevo para que não tenhais um estilo de vida pecaminoso, para que não vivais pecando. Mas caso, se porventura acontecer de você cometer um ato isolado de pecado, aquele que estava potencialmente aguardando a oportunidade, se ele acontecer, a gente sabe através do estudo de Romanos 6 e 7, e por aí vai, né? 6 e 7 basicamente, a questão do pecado na vida do nascido de novo, como é que é a história, que todo mundo já estudou, já passou por ali em Romanos 6 e 7. Nós somos nascidos de novo, temos a divina semente, como se diz, mas ainda arrastamos a velha natureza. Então, ainda que o vampiro seja banguelo, ou que o escorpião não tenha mais o seu ferrão, a gente já falou sobre isso também, ou seja, ainda que o pecado tenha sido declarado inoperante, ainda assim nós podemos usar a nossa fé para ressuscitá-lo. Eu creio na morte, eu creio no velho Carlos, eu creio que é possível o Carlos, cheio do poder do Espírito Santo, chegar lá na beirada da cova e falar: Carlos Hamilton, venha para fora. Aí levanta aquele Carlos lá do Isaías, cheio de perebas e pústulas fedorentas, não espremidas e amolecidas. Lembra lá da linguagem de Isaías 1? Aí saio eu pulando, como diz o pastor Geraldo, todo enfaixado lá da minha tumba, né? Com aquele monte de pereba cheia de pus, e resolvo viver novamente, andar entre os viventes, né? Eu exerço a minha fé para ressuscitar o velho Carlos, para apodrecer a minha vida. Isso é possível, mas Romanos 6 e 7 fala que não. Como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Aí você decide andar em novidade de vida. Mas só que eu pequei. Mesmo nascido de novo, não que eu tenha adotado uma vida habitual de pecado, mas eu cometi um pecado que tinha uma ação potencial me aguardando. Eu caí na cilada, eu comi mosca, né? Quando fica a boca muito aberta assim, já entrou mosca na sua boca assim, de bater lá no fundo da garganta? Que aí você pega aquele moscão azul assim, ainda fica a asinha dentro da boca. Já quando comeu mosca, cochilou, o cachimbo caiu. E agora? Eu sou nascido de novo. Existia a possibilidade de eu pecar, eu pequei, mesmo nasci de novo. O que será que acontece? Eu me torno uma classe inferior de crente, eu agora sou crente linha B, eu perco a salvação, estarei numa categoria celestial glorificada menor por causa disso? Deus vai me punir? Ele quebrará minha perna ao sair do culto?
Não tem essas bobeiras que Deus quebra a perna do cara? Não, e é engraçado que as pessoas... Tem essas lendas urbanas E é evangélicas, né? tão supersticioso que às vezes nem está lembrando do que fez de errado. E acontece que é comprando, nossa, deve ser que eu falei aquilo. Deve ser, né? Se, todavia, alguém pecar, não que eu esteja vivendo uma vida habitual de pecado, porque esse é o propósito da carta, me afastar dele. Mas eu cometi um ato isolado de pecado. O que eu faço? Você sabe que os custos advocatícios são estratosféricos. Você sabia dele? Advogado cobra demais, ele ganha dinheiro demais, gente. Não é fácil ter advogado, não. Outro dia eu estava pensando, outro dia eu vi uma garrafa de PET cheia d'água, escorando um negócio desse. Ou pode fazer uma cunha de madeira. Você sabe que ter advogado é para poucos, né? Porque advogado tem seu custo, né? Mas isso aqui é como se fosse... A Elaine distribui cartãozinho, distribui. Fica lá na porta do fórum, lá distribuindo cartãozinho. Aqui nós estamos recebendo um cartãozinho de Jesus Cristo como advogado. Isso que a gente falou semana passada, que, por exemplo, no meu cartão tem as minhas especialidades, né? Civil, consumidor. Agora o de Jesus vem escrito tudo, né? Todas as especialidades. Administrativo, institucional. Outro dia uma pessoa me fez essa pergunta, qual que é a especialidade de Jesus? Eu falei, todas. É civil, é criminal, é trabalhista. Assim como a carta de 1 João, ele é multifuncional. Aqui nós estamos recebendo o cartãozinho dele como advogado. Se estiver precisando de um advogado, Jesus Cristo, o justo. E é caro, é muito caro. Não é de graça. Comer e vender de graça, sem preço. É só entrar e pegar. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É bom essa cláusula, o justo, porque a gente já sabe que ele não é um advogado picareta. Ele trabalha de acordo com as normas. Não, ele trabalha de acordo com as normas, né? Esse temos é um presente indicativo ativo no grego. É um presente indicativo ativo, que é semelhante ao continuous tense, porque ele indica, ele se refere a uma intercessão contínua. É um presente indicativo ativo, que está aberto 24 horas. Se tiver dor de cabeça 2 horas da manhã, você corre lá naquela farmácia 24 horas, você sabe que vai teoricamente estar aberto. Igual esse fala que o extra é 24 horas. Mas quando você chega lá, por exemplo, no dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, às 3 da manhã, está fechado. Mas o escritório de advocacia de Jesus Cristo, ele é full time. Ele é 24 horas. Ele apresenta uma intercessão contínua, de acordo com o verbo que temos, sendo um presente indicativo ativo. Se você pecar de madrugada, viu, Elaine? A porta do escritório de advocacia de Jesus está aberta para você, 3 da manhã. Com a mesma taxa, 0. Se você pecar no domingo, ele está lá com o escritório aberto para te defender de graça. Não tem hora super extra, não tem adicional noturno, não tem essa periculosidade. Porque dependendo do pecador que clama, a coisa é difícil, né?
repente, você lá num presídio de São Paulo, tem um crente lá, faz uma oração pedindo perdão. Aí o advogado tem que entrar naquele métier ali. Então nós temos um advogado full time. Pecou, clamou, perdoou. Na realidade, expiou, né? Que é a palavra aqui que nós vamos ver. Ele é o nosso advogado. A palavra no grego aqui é paráclitos, que a gente começou a falar sobre isso a semana, no mês passado. Para ao lado, Kalel chamar. Inclusive o ek Kalel é o chamado para o ek, chamado para fora, que é o traduzido igreja. Kalel, ô Natan, seu pai está te calando, ele está te chamando. No grego, Kalel é chamar. Então é aquele que é chamado para estar do lado. No inglês também usa call, chamar. Call to call. To call. Isso aqui vem do grego, o inglês. Ele é chamado para estar ao nosso lado. Para Kalel, chamado para estar ao lado do nascido de novo. Um chamado para estar ao seu lado para ajudar. Então ele é o first paráclitos, né? É o primeiro paráclito, é o paráclito principal. Lá no discurso de Jesus Cristo, lá do João 13, 14, 15, 16, 17, da última ceia, ele anuncia a vinda de um outro para estar ao lado. Bonjour. Ele anuncia a vinda de um outro para estar ao nosso lado, que é o Espírito Santo, que a gente lê lá que é o outro consolador. Eles traduzem a palavra paráclito para consolador. Ou seja, na impossibilidade de Jesus Cristo estar fisicamente aqui conosco, com o pessoal da igreja ali da esquina, a da igreja de Betim, os irmãos que se reúnem em São Paulo, em Pequim, em Tóquio, em Nova York, seria impossível. Ele foi para junto ao Pai e enviou o outro consolador, o outro paráclito, o outro advogado, o outro defensor, o outro para estar aqui ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo agora ele está circunscrito, ele está preso, entre aspas, a essa realidade material. Deus tabernaculou e se apresentou na forma de um homem. Então a pessoa de Deus, na pessoa do Filho, agora é um homem. Ele tem um corpo físico glorificado. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Então ele pode estar aqui conosco, com os irmãos da China, de Nova York, etc. Então ele veio, durante a presente dispensação, substituir Jesus Cristo nesse aspecto de assistência presencial, de estar aqui do nosso lado. Mas Jesus Cristo continua sendo o primeiro paráclito, aquele junto ao Pai, e nós temos um advogado aqui conosco ao nosso lado. Então nós estamos muito bem assistidos, viu? Se eu tenho um advogado lá junto ao Pai e um assessor advocatício aqui do nosso lado, que é aquele que te dá conselhos em loco, né? Já viu aquele advogado que está assim do seu lado, aí quem está te interrogando faz uma pergunta ou indagação, tenta armar uma armadilha de palavras para o seu advogado. Se eu fosse você, eu não responderia esta pergunta. Eu me reservo ao direito, meritíssimo, excelência, sei lá o que, né, de responder essa pergunta. Que é o que está acontecendo muito aí nas CPIs. Convoca o cara, vai helicóptero, busca, entra, tem toda uma audiência, está pagando salário de 50 deputados, não sei quantos senadores para ouvir o cara lá na comissão. Meritíssimo, eu me reservo o direito de ficar em silêncio. E não responde nada. Ou seja, nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos um advogado aqui ao nosso lado, nos dando conselhos aqui na orelhinha, aqui, ó, na hora, sobre o que fazer. E ele, mas será que, será, ali está, eu não sei, começamos no horário? Foi. Faltam 7 pelo meu. São 43 agora, né? Mas
ofício, ministério, seria ministério, esse ofício advocatício, esse ministério, algo assim nessa palavra, ele está apoiado na obra consumada. Esse ministério advocatício, vamos chamar assim, ele está apoiado na obra consumada. A obra consumada se apoia sobre o sacrifício de sangue que foi feito na cruz. E qual é a extensão, qual que é a abrangência, qual que é o grau de eficácia desse derramamento de sangue? Não sei se os irmãos sabem, mas existe discussão teológica em cima de tudo, né? Se Jesus era cabeludo ou se não era, se ele usava barba ou se não usava, se Caim casou foi com a irmã ou com a prima. O pessoal gosta de discutir em cima de tudo, né? Cada ponto da Bíblia é engraçado. O diabo e o homem natural, eles fingem assim, não quer saber de nada de Deus, não, mãe. Está sempre ali, assuntando, incomoda, né? O assunto Jesus Cristo, o assunto Deus, incomoda o universo. Mesmo aqueles que falam assim, não, eu sou ateu, graças a Deus, e esse assunto não me interessa. Mas está sempre envolvido com os assuntos de Deus. O ateu, ele se ocupa mais com Deus do que o crente. Não é? Ele gasta muito mais tempo e a vida dele. E é a mesma coisa com Satanás e coisa e tal. Então os teólogos, eles ficam discutindo a respeito da expiação limitada e da expiação ilimitada. Juba e Lula, ou você lembra do Juba e Lula? Armação ilimitada, né? Se a expiação ela é limitada ou se ela é ilimitada. Eu sinceramente eu acho assim, isso de uma obtusidade, de uma bobeira. O cara ficar gastando a mente teológica dele para determinar se Jesus Cristo foi tão ridículo e egoísta a ponto de ir para a cruz e falar, eu estou vindo aqui, mas eu só vou morrer pelos que vão acreditar. Pelos que não acreditam, eu não morro. Que seria a expiação limitada. Ou se Jesus Cristo foi para a cruz e ele efetivou uma obra, um sacrifício, que é tão amplo e tão abrangente que serve para qualquer um que quiser crer. Em especial para os que creem. É o próprio Espírito que está escrevendo em João 2, pelos pecados de toda a humanidade. Porém, para todos, mas nem todos. Que é aquilo que eu li num livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. Já viu esse autor? É um judeu convertido que escreve. Ele tem uma mini teologia sistemática, muito interessante, chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele é muito apologético, ele defende bem os argumentos, né, que ele busca na palavra. E ele falou o seguinte, que a salvação, a expiação, a obra consumada, a obra da cruz, que a salvação ela é suficiente para todos e eficiente para aquele que crê. Ele resume dessa forma. É suficiente para todo mundo. Ó. Nós temos aqui, igual foi no almoço nosso agora de Natal. Nós éramos quantos aqui? Umas 20 pessoas talvez? Mas se chegou às 40, tinha comida para os 40. O treco foi farto, né? Comemos 20 aqui até sair pelo olho e ainda sobrou comida para mais 20. Todo mundo levou. A Marta levou, o Marludo, todo mundo levou, ainda pernil e etc. Pra caramba. Ou seja, a salvação tinha para mais do que comeu. Se viesse, aí. Se o mundo inteiro, cada ser humano, do primeiro até o último, quiser crer em Cristo e receber a salvação, tem provisão.
Tem uma gotinha de sangue para você também. Mas se de cada 10, só 2 quiserem responderem ao Evangelho e quiserem nascer de novo, aqueles 2 não são. Se fosse 4, seria 4. Que é a questão da ilimitabilidade da expiação. A expiação é absolutamente ilimitada, como diz aqui no próprio versículo. E ele é a propiciação, na realidade a palavra no grego é expiação, e ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. O que revela o altíssimo valor do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Se refere ao potencial da expiação ilimitada. O João mesmo falou sobre isso no Evangelho dele, lá no capítulo 1, no verso 29, versículo conhecidíssimo, né? Quando ele viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do bairro Ermelinda, quer dizer, do mundo. Pensou se fosse circunscrito só o bairro Ermelinda, a pessoa tinha que vir lá dos Estados Unidos para o bairro Ermelinda para ser salvo aqui, né? Porque só aqui que o sangue está valendo, né? Que tira o pecado do mundo. No 3, 16 e 17, já ouviu falar em João 3,16? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então existe uma amplitude também universal. A linguagem do texto mostra isso. No 12:47 do mesmo Evangelho de João, está escrito, 12:47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. No Romanos 5:18, existem mais versículos sobre isso, né? No finalzinho fala, eu vou ler todo: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. É principalmente nesse versículo. Nós temos também Hebreus 2:9, 7:25, 1 João 4:14, tem vários outros versículos que falam a respeito da expiação ilimitada. Mas para mim o argumento mais forte está aqui nesse Romanos 5:18. Se houve uma universalidade de condenação, tem que haver também uma universalidade de oportunidade de salvação. Assim como pela ofensa de um homem, Adão, o pecado atingiu a todos, por um só ato de obediência de Cristo, segundo Adão, também a salvação tem que ser disponibilizada para todos. Amém? Vamos encerrar? Acho que deu tempo. Ali deu 5.